Meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos dar a continuidade ao estudo do nosso livro, que é o livro que nós estamos estudando da nossa irmã Joana de Ângeles, que se chama Amor Imbatível Amor. E hoje nós vamos continuar com o subtema Sexo e Amor. Nós vamos observar como é que a nossa irmã Joana de Ângeles trata desses dois temas tão sutis, tão fortes, tão representativos da vida e da felicidade, tanto o sexo como o amor. A nossa irmã Joana de Ângeles vai nos mostrar as inter-relações que esses dois grandes temas têm na existência dos seres humanos enquanto encarnados aqui na Terra e ainda enquanto no plano espiritual, Porque muitas das informações que nós temos a respeito dessas duas grandes funções na vida dos seres humanos, nós colhemos das obras do nosso irmão André Luiz, nós colhemos nas obras do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, das inúmeras palestras, debates, artigos que nós colhemos também daqueles que voltaram ou se voltam para a pesquisa desses dois grandes temas. Então, nós temos um entendimento na vida prática, um entendimento desses dois grandes dramas e tragédias da humanidade, porque não que o amor seja uma tragédia, mas quando nós ainda não compreendemos qual é a função do amor em nossa vida, a gente termina por transformar esse sentimento sutil e soberano, que é o amor, numa grande tragédia em nossa existência. E aí vinculamos e mesclamos de vários modos essa energia criativa, para colocarmos todos os galhos que delas saem, caso estejam apodrecidos, no fundo de nossa alma, que fazem morada ali como grandes núcleos potenciais de resistências contra a nossa felicidade. Então vai ser muito bom a gente ver como a nossa irmã Joana de Ângeles trata desse subtema sexo e amor, que está inserido no capítulo 1º do nosso estudo, e esse capítulo 1º do livro Amor Imbatível Amor também recebe o nome Amor Imbatível Amor, é o capítulo de número 1. E estamos aqui nesse subtema, como já falei com vocês, sexo e amor. Mas já nós vamos terminar esse primeiro capítulo para mergulharmos, então, no segundo capítulo, daqui a mais, acho que 2 ou 3 encontros. Então, meus queridos amigos, meu muito boa noite para vocês que estão no Grupo Espírita Casa de Guará, que gostam de acompanhar o estudo e a leitura do livro que nós estamos estudando agora. Esse é um trabalho de compromisso do Grupo Espírita Casa de Guará e que nós nos dispusemos a fazer, aceitamos o convite, porque sabíamos que tínhamos vocês, como o amor amoroso da retaguarda, que nos ajuda, que nos dá segurança, que nos impele sempre a não pararmos com esse trabalho. É verdade que tivemos um intervalozinho, Na quinta-feira passada nós não tivemos o estudo, porque eu não estava muito bem, e aí foi só a extração de um dente, aqui, que complicou, e eu não pude fazer a gravação, aliás, publicar, porque ela bem que estava feita, porém, como estava muito incomodando o dente, ela ficou com a voz muito empastada, e aí eu não quis publicar. Então, nós fizemos esse exercício dos 15 dias, um exercício de amor, de compreensão,
e aproveitamos todos para estudar melhor este capítulo do livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Então vamos ver como é, né, que a nossa irmã Joana de Ângeles, ela começa colocando o amor como uma morada. Qual é a morada? Nós poderíamos perguntar assim, né, para aprendermos melhor. Onde nós vamos encontrar a morada do amor? E a nossa irmã Joana de Ângeles nos explica no self, né, no espírito imortal. Né? O espírito imortal, ele é criado por amor. Ele trabalha pelo amor, trabalha por si mesmo, trabalha para todos, né? Trabalha para os outros. E vivemos em sociedade, em família, nos comunicando em nossas interrelações, tudo por amor, porque o amor tem uma morada no espírito imortal. E onde fica o sexo, então? A Joana vai fazer um trabalho muito interessante nesse pequeno subcapítulo e ela vai dizer assim: o amor está para o self e o sexo está para o ego. Nós não podemos confundir sexo e sexualidade. A Joana vai colocar aqui um trabalho em que nós vamos pensando do texto, quando ela fala do amor em si, né? Ela está falando da sexualidade, como essa energia que cria, que sublima, que produz, né? Que ela traz grandes exemplos também em seu texto para mostrar a produção de toda a arte, né? Na escultura, na pintura, como que as pessoas conseguem tocar o infinito, quase tocar o absoluto com suas pinceladas, né? Utilizando o mármore para as esculturas. Como elas conseguem fazer isso? E a Joana diz que é por conta da função do amor. E vai devagarinho segurando em nossa mão e explicando essas duas instâncias em que o sexo está para o ego. E o ego é essa instância que se mostra, nós precisamos do ego para que a gente transite no mundo, né? Precisamos dos mecanismos de defesa para que a gente se proteja. O mal de um e de outro é quando a gente se encastela neles para proteger as nossas dores. Aí vamos fugindo de reconhecer onde estão as nossas dores, porque sofremos. E em alguns momentos a Joana vai dizer, a gente sofre por causa de frustrações, nós nos sentimos frustrados porque desejos não foram realizados. Aí vem a frustração. Então a gente precisa aprender a lidar com essa frustração, aprender a se autoconhecer, para identificarmos que desejos foram esses que nos levaram à frustração. Então a Joana vai colocar o sexo como uma forma, o exercício de uma função que vem aplacar essas dores da frustração. Então, quando nós perdemos a essência, né, dessa força sublime criadora, que é o amor, né, que deve estar permeando, né, o amor como segurança, o amor como cuidado de si, cuidado do outro, o amor como esse olhar terno para si e para o outro, quando a gente perde essa condição, em razão das nossas frustrações, que nos levam a dores acerbas. A Joana diz que muitas pessoas importantes da história utilizavam, né, o sexo como essa forma de exprimir essa energia frustrada ou frustrante que carregavam dentro de si. Como essas pessoas reconheciam e sabiam que nunca seriam amadas por elas mesmas, elas fugiam, não é, para destaques políticos, sociais, né, em que elas se frustravam cada vez mais, transformando a função sexual como um apaziguador
das suas dores, quando deveria utilizar a função, né, amor, para a cura de suas dores. Então a Joana vai muito magistralmente fazendo esse trabalho aqui, e ela vai dizer o seguinte, que o prazer sexual, é um impulso dos instintos. A gente precisa entender isso. É um impulso dos instintos. Muito bem. Se é um impulso dos instintos, o que eu tenho que fazer com esse impulso dos instintos, né, em que o prazer sexual ele aflora, ele tem um trânsito em nossa existência, ele é ancestralmente colocado como símbolo de masculinidade, né? Porque esse símbolo de masculinidade vai oportunizar a reprodução, e aí tem toda aquela história patriarcal antiga, né? Que tinha que ter o filho mais velho ser homem para dar continuidade à história da família, ao status da família. Mas a Joana diz o seguinte, que quando a gente perde esse componente essencial de estímulos por abuso, que componente essencial de estímulos é esse? Ela diz que o componente essencial de estímulos sempre será o amor, sempre, que é o componente saudável dos estímulos. Por isso que muitas pessoas, depois do ato sexual, elas se sentem frustradas e usadas. Quando esse sentimento ele é percebido, né, especialmente pelas mulheres, mas os homens também têm esse sentimento, né, eles conseguem ter essa percepção de terem sido usados e abusados, né, eles se frustram, as pessoas se frustram, ficam frustradas e terminam escolhendo o caminho dos abusos, né, de esse sexo, essa busca desse impulso, né, desse prazer sexual, que é a busca do impulso instintivo primitivo. E aí o que é que vai ocorrer? A pessoa cada vez mais vai buscando a função sexual instintual, impulsiva, para aplacar as frustrações, e ela termina resvalando por abusos, como já falamos aqui, que a Joana vai nominar de toda uma degradação, né, de vícios, né, que a pessoa vai resvalando, porque cada vez mais ela precisa conseguir uma quantidade maior de energia prazerosa para aplacar as dores da frustração. Então, a pessoa vai se submetendo aos voyeurismos, às formas extravagantes, né, de realizar o ato sexual, e aí então essa forma abusiva ela termina sempre em violências absurdas, né, que, como nós vemos todo dia na mídia, né, as pessoas, os homens especificamente, que é o que sai bastante na mídia, terminam matando a mãe dos seus filhos, mata a esposa ou a companheira, mata o filho ou os filhos, né, que para eles não tem vínculo nenhum de amor, porque matando ele destrói a dor. Ele não destrói o amor, ele destrói a dor da frustração, porque nunca aprenderam a amar, né? E aí várias questões podem ser levantadas, se formos levantar a infância dessas criaturas, né? Certamente. Infâncias não acolhidas, infâncias doídas, infâncias com falta de afeto nas relações humanas, falta de apoio, termina gerando, né, seres, indivíduos com altas doses de violência dentro de si, porque foram infâncias frustradas de todas as formas. Então, esse acúmulo de energia, de frustração em frustração, da infância até a adolescência, da adolescência até a juventude, da juventude até a maturidade, termina produzindo homens e mulheres insensíveis,
né, no exercício da maternidade, no exercício da paternidade, no exercício do convívio social, no exercício no convívio das relações. E aí Joana fala, né, vai nos mostrando aqui que essa venda de sensações, quando as pessoas se prostituem, né, tanto homens como mulheres, a pessoa termina sendo vendedor de ilusões, na verdade, de sensações, e isso se torna um hábito, né, na vida da pessoa, e em se tornando um hábito, elas vão se tornando insensíveis para a dignidade, para a sublimidade desse afeto, né, dessa energia que mora no self, que é a essência eterna do amor. Olha que Joana nos faz pensar em muita coisa. Então a Joana diz que essa função erótica que a gente vê aí nas mídias, né, sociais, que é uma leitura falsa que se faz, a gente pode dizer assim, uma leitura de fake news, né? Porque o que é vendido nas redes sociais não é a realidade, né? Não se vende amor em redes sociais. O que se vende nas redes sociais é uma ilusão, né? Uma forma de aparente daquilo que deveria ser o sentimento amor, o sentimento positivo. Amor, gente, vocês já aprenderam que sentimento é o que nós registramos de uma emoção positiva que ali está, ou negativa. A gente vai aprendendo isso com Joana devagar. A Joana vai chamar essa energia dessas pessoas que fazem a opção, né, do exercício da função sexual, meramente uma repetição, né, de uma energia para curar suas frustrações, a Joana vai chamar de libido tormentosa. Então a gente precisa observar, eu sou portador ou portadora de uma libido tormentosa. Como é que eu descubro isso? Eu vou descobrir pelo efeito que a relação sexual ela deixa em mim, a sensação que me deixa. É de insegurança, é de insatisfação, terminou o ato sexual, você se sente frustrado. Então, Joana disse que cada um de nós precisamos prestar atenção em nós mesmos, né? E aí vem aquela vontade feroz e voraz de novamente repetir o ato, é como o uso de drogas, né? Você tem que sempre estar usando para aplacar aquela sede inesgotável de equilíbrio. Então, a pessoa usa a droga, a pessoa se sente relativamente equilibrado, passou o efeito, ela começa o tormento novamente. Então, a Joana vai chamar de libido tormentosa e vai pedir para a gente prestar atenção na sensação que a gente sente, né, durante e após o ato sexual, para ver se nós estamos sofrendo desta doença, né? Se nós somos portadores de uma libido tormentosa. A Joana também vai lembrar que os maiores carrascos da humanidade, eles sabiam que jamais seriam amados, porque eles tratavam seus companheiros, suas companheiras, né? Aqui, sem divisão nenhuma de opção sexual, eles tratavam com uma falta, né, de habilidade amorosa, não havia sentimento real. Né? As pessoas sabiam que estavam sendo usadas, né, para um determinado fim, que é a satisfação, né, daquela pessoa. Então, como não havia, ou quando não há satisfação equilibrada nessa área da função sexual, porque é preciso que haja o componente do amor. Se você tira o componente do amor, fica só função sexual. Ficando função sexual, a gente vai trabalhar com o prazer sexual em cima dos impulsos e instintos. Então, ela diz que essas pessoas, né, que foram grandes carrascos da humanidade e que são ainda,
elas vão em busca do destaque social, elas vão em busca de um destaque político, elas vão em busca de realizações de poder, seja lá em que área for. Olha que interessante. E então a pessoa termina se tornando um grande dissimulador. É um dissimulador do amor verdadeiro, né? Ele dissimula para não ser percebido como aqueles que são incapazes de serem amados porque perderam esse componente por abuso, né, da função sexual, que é o amor. Então, eles vão em busca disso aí. Eles se tornam guerreiros, eles são socialmente destacados, eles vão em busca de relevo político. A história da humanidade está cheia dessas pessoas, né? A Joana disse que é diferente, né? Quando o amor domina as paisagens humanas, não existe essa frustração, esse desamor, essa dor da frustração. E a Joana vai dizer que o equilíbrio é uma troca de energia da função sexual com o componente do amor. Então não há frustração, não há sensação de ser usado, né? E depois descartado. A Joana diz o seguinte, que os seres humanos, nós temos essa coisa de estarmos ainda vinculados, né, atavicamente, por um processo atávico, à questão da reprodução. Ela diz que isso é uma questão atávica, né, mas que devagarinho nós estamos compreendendo esse componente da função sexual que é o amor, né, que é a troca, que é o elevo, né, que é a compreensão do outro como ele é, e não como que o outro deve ser como eu sou, um espelho meu, porque se o outro é criticado diuturnamente, tem que fazer assim assado, se comportar assim assado, dizer assim assado, eu quero que ele seja um espelho meu. E não é assim que as coisas ocorrem na vida real, né? Então, relação a dois é uma relação de respeito, de compreensão, de incentivo de um para o outro, de segurança, de socorro, na hora que um ou outro estiverem vivendo suas fragilidades emocionais, suas fragilidades físicas, vivendo suas fragilidades da ordem de doenças, né, que todos nós somos acometidos por aí. A Joana vai mostrar o seguinte, que o amor à arte, à beleza, e ela vai trazer um personagem muito importante, que é Michelangelo, não é? Aquele pintor maravilhoso que fez a pintura da Capela Sistina, lá em Roma, né? Que é assim, algo... Vocês entrem no Google, gente. Vão lá, coloquem figuras da Capela Sistina e vocês vão ver a beleza das pinceladas de Michelangelo, né? Mas, e admirar aquela história toda de Roma na abóbada de uma capela. Que a Capela Sistina, ela tem vários, até você chegar à Capela Sistina, você entra em vários compartimentos. E cada compartimento vai trazer um tema, né? Aí tem o tema dos mapas, tem dos tapetes, para depois a gente chegar na própria Capela Sistina, onde há os bancos, né? E no fundo tem um painel, né, que o Michelangelo pinta, mas é a altura da Capela Sistina, onde a gente vai ver milhares de personagens que ali estão e fizeram parte da história. E a beleza da pintura de Michelangelo, nós estamos vendo ali. Ela traz um outro exemplo de amor à ciência, amor à arte e amor à beleza. Ela traz como exemplo Michelangelo. Mas temos também o amor à ciência, e ela traz Pasteur. Ela diz, olha, o descobridor dos micróbios. Que paciência, que persistência. Por amor à ciência, ele salva a humanidade. Oh, que lindo, né? E traz a figura de Jesus. Jesus por amor à verdade. Olha que coisa mais linda, que ela vai fechar esse livro, esse subcapítulo assim. Jesus por amor à verdade, ele foi até a cruz para traçar
uma rota de segurança para nós. E essa rota de segurança está lá no Novo Testamento, né? Com os evangelistas, está lá nas cartas de Paulo, que reproduz essa rota de segurança, está lá nos Atos dos Apóstolos, para nós vermos que nada foi fácil, que nada é fácil, como os apóstolos sofreram para dar continuidade às lições de Jesus nas inúmeras comunidades que tinham ali fundadas, né, por Paulo e outros ali na bacia do Mar Mediterrâneo. Então, a Joana faz essas três, né, esses três momentos de amor: amor à beleza, né, amor à arte, com os pintores, com os escultores, com os escritores, né, o amor à ciência, trazendo o exemplo de Pasteur, e o amor à vida, trazendo o amor de Jesus. A gente lembra que o Michelangelo, olha que coisa, o Michelangelo, ele é do finalzinho do século XV. O Michelangelo era renascentista, né? E o movimento renascentista, vocês todos sabem disso, né? Que estudaram o Renascimento, foi um movimento que trouxe o homem para o centro da Terra. Então, o homem, a razão e a dignidade estavam no centro de todas as necessidades, de todas as aspirações. Então, homem, razão e dignidade. Esse foi o momento aí que nós vamos ver do século, iniciando o século XVI, né? Esse século XVI foi um marco na história da humanidade. Depois a gente vai ver no 17 e 18 e o desbordar desse recolocar o homem no centro, né, da dignidade, da razão e do conhecimento para o desenvolvimento das artes, das ciências, né, e da própria dignidade humana, pensando-se em Jesus como aquele, né, que por amor à verdade ele morre numa cruz para traçar a nossa rota de segurança. Tá aí, meus amigos, essa lição pequena, uma lição tão profunda, né? Quanta coisa a gente aprendeu nesse texto pequeno para refletirmos. Então, que Jesus é sua imensa alegria, né? Que Jesus é um ser de alegria, né? A gente que em nossas dores vamos em busca da cruz para chorar. Mas Jesus já desceu da cruz, ele nunca esteve ali. Ali só foi um momento para um ensinamento. E eu penso que se a gente chora defronte diante da cruz, quando nós lembramos através do pensamento aqueles momentos, é porque nós continuamos lá naquele momento de Jesus, porque continuamos ainda agrilhoados, aferrados, né, ao sofrimento que a gente chama de sofrimento, que são as grandes provações de nossa existência. A vida é essa luta diária. Cada dia se apresenta um céu novo, um sol novo, nublado, com nuvem, sem nuvem, né? Um dia diferente, muitas intercorrências acontecem, muita coisa sai fora de nosso planejamento. Então a gente planeja para o dia seguinte, mas nem tudo sai como planejamos. E precisamos estar aptos para enfrentarmos as intercorrências. E a melhor aptidão que a gente pode desenvolver nós mesmos é: acordou, pensa em Jesus. Acordou, agradece por tudo e começa o dia pedindo forças para ter sabedoria, para enfrentar tudo o que ocorrer, de modo que a gente não fira ninguém, não fira nós mesmos, e a gente então vai passando pela existência do dia, né, hora após hora, com aquela sabedoria que Jesus ensinou na sua rota de segurança. Que a paz do Mestre envolva todos nós e nos dê um final de semana cheio de alegria, cheio de amor, né? E vamos agradecer todos os dias.